Hoje, vamos mergulhar numa história real e poderosa sobre convicção, sobre sofrimento. É uma história que nos desafia a pensar no que realmente convence as pessoas e que já começa com uma pergunta central. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que será que tem mais força para convencer alguém sobre a verdade de uma crença? Um discurso muito bem feito ou a prova de um sacrifício? Essa é a questão que está no coração da história que vamos conhecer agora. Bem, a nossa história começa lá no início do século XX, num lugar onde ter fé não era só uma questão de acreditar, mas sem uma escolha que podia custar absolutamente tudo. Então, em 1912, o missionário Adoniran Judson desembarca na Birmânia. O objetivo dele? Compartilhar a sua fé. Só que ele não encontrou um tapete de boas-vindas. Pelo contrário, o governo local viu a presença dele como uma ameaça. E olha, desde o primeiro momento, a hostilidade foi implacável. E o que veio a seguir não foi só um período difícil, foi uma provação brutal. O que esse homem, Judson, enfrentou, testou todos os limites da resistência humana e da sua própria fé. Para começar, ele foi submetido a uma fome tão severa que o corpo dele ficou esquelético. Era a imagem da privação física levada ao extremo. Mas não foi só fome. Ele também foi capturado, feito prisioneiro, e ainda por cima foi forçado a marchar pelo deserto numa jornada que era completamente exaustiva e desumanizadora. E durante essa prisão ele foi acorrentado suas mãos, seus pés, amarrados. E essas correntes elas não eram só um símbolo de que ele estava preso. Elas iriam deixar marcas para sempre. O sofrimento chegou a um nível mas tão intenso, tão avassalador, que ele chegou ao ponto de desejar a própria morte. Esse era o fundo do poço do desespero. O espírito humano entrando em colapso sob um peso que parecia insuportável. Mas a história não termina aí na prisão. Depois de finalmente ser libertado, Judson faz uma coisa impressionante. Ele vai direto à autoridade que o oprimiu. E é aqui que acontece o momento mais revelador de toda essa narrativa. Mesmo depois de tudo que ele passou, a convicção dele estava intacta. Ele se apresentou ao rei da Birmânia não para pedir justiça nem indenização. Ele só queria uma coisa: permissão para continuar seu trabalho em outra cidade. E aqui, a resposta do rei é, no mínimo, surpreendente. Um verdadeiro paradoxo. Ele diz que, tudo bem, pode mandar outros missionários, uma dezena deles se quiser. Mas ele recusa o pedido justamente daquele homem que estava na sua frente. Por quê? O que o rei viu em Judson que o tornava tão diferente? A razão por trás dessa decisão do rei é o ponto central de toda essa história. E não tem a ver com teologia nem com retórica. Tem a ver com algo muito mais visceral, inegável. Olha só a sacada do rei. Ele entendeu algo fundamental sobre a natureza humana. Palavras podem ser ignoradas, sermões podem ser esquecidos, mas as cicatrizes de Judson, elas contavam uma história. Era uma prova física, silenciosa da convicção dele. Um testemunho que era impossível de contestar. A história de Judson é, em sua essência, uma parábola sobre o que a gente pode chamar de o poder do exemplo. É a ideia de que as nossas ações, as nossas lutas e até mesmo as nossas cicatrizes podem ser as formas mais eloquentes de comunicação que existem. E a fonte original, de onde vem essa história, usa esse relato poderoso para traçar um paralelo com uma figura central da fé cristã, mostrando como esse princípio do sacrifício visível é algo universal. O texto sugere o seguinte: assim como as marcas das correntes em Judson eram um testemunho da sua dedicação, as feridas de Cristo são apresentadas como o testemunho final do amor sacrificial. A fonte argumenta que, em ambos os casos, são as marcas visíveis do sofrimento que carregam um verdadeiro poder de comover e convencer. A conclusão da história original deixa um convite no ar. A ideia de que este exemplo de sacrifício não seja algo apenas para ser admirado de longe, mas para ser vivido. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se uma vida dedicada a um propósito deixa marcas, quais são as nossas? Talvez não sejam cicatrizes visíveis como as de Judson, mas as marcas do tempo, do esforço, do sacrifício que fazemos por aquilo em que acreditamos. Fica a pergunta. Agradecemos a companhia nesta análise.